Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que o homem sempre questionou, sempre levantou muitas dúvidas, que é sobre o sobrenatural. E nós vamos fazer esse trabalho, logicamente, baseado nas obras da codificação do Sr. Allan Kardec, na nossa doutrina dos espíritos. E nós vamos começar com um trecho da Revista Espírita de 1860, que fala sobre o sobrenatural através do Sr. Rabach, de Bordeaux. Ele diz o seguinte: meus filhos, vosso pai fez bem em vos chamar seriamente a atenção. Para quê? Para os fenômenos produzidos nas sessões que você verifica, você estuda, você acompanha. A julgá-los conforme instruções de certos espíritos, esses espíritos sectários, ignorantes ou dominadores, esses efeitos, eles são meramente sobrenaturais. Aí ele diz: não creiais nisso, meus filhos. Nada do que acontece é sobrenatural. Se assim fosse, diz o bom senso, né? Só aconteceria fora da natureza. E então, nós, consequentemente, nós não veríamos. Na Revista Espírita de abril de 1860, tem também um texto muito interessante que fala sobre o uso da inteligência e o uso da razão, para que você possa entender e compreender que as coisas não passam pelo sobrenatural. É uma ideia antiga, vaga, a falta de estudo. Diz o seguinte: para que vossos olhos ou vossos sentidos percebam uma coisa, é de todo necessário que essa coisa seja, logicamente, natural. Com um pouco de reflexão, não há um espírito sério sequer que consinta em crer em coisas sobrenaturais. Quando algum fato vos parecer sair do julgardes natural, guardai-vos contra essa preguiça do espírito, que vos induzirá a crer que seja sobrenatural. Então procure compreendê-lo, pois para isto vos foi dada por Deus a inteligência. Não aceiteis julgamentos acabados, senão depois de submetidos ao crivo da razão. Duvidai longamente se não tiverdes certeza, mas jamais negueis aquilo que não compreendeis. Examinai muito atentamente. É o que nos diz a Revista Espírita, nos instrui. O maravilhoso e o sobrenatural. Vamos ver no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, falando sobre isso aí. Diz o seguinte: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, fosse o produto de um sistema, poderia com certeza e com toda a razão ser suspeita, ser ilusória. Mas o que é maravilhoso, segundo vós? Aquilo que é sobrenatural? E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, conheceis bem essas leis, que podeis marcar, dividir entre os limites, né, entre essas leis e o poder de Deus. Observai a doutrina e vereis que no seu encandeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. Não é assim, não.
A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionarem os nossos sentidos e, portanto, transmitir-nos o seu pensamento, é uma consequência da nossa própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, nada que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam novamente para restabelecer um novo corpo. Eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim seria uma verdadeira derrogação das leis naturais, das leis de Deus, não é? Que só poderia acontecer através de quê? Do que nós chamamos comumente de milagre. Mas não há nada semelhante do que eu acabei de falar, que consta no Livro dos Espíritos, capítulo 2, não é? Nada semelhante na doutrina espírita, não tem nada disso. No capítulo 2 ainda, do Livro dos Médiuns, fala sobre a evolução do conhecimento científico. Não obstante, dirão, não é, que admitis que o espírito pode elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem nenhum apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? É uma derrogação da lei da gravidade? Sim. Da lei conhecida. Mas a natureza já vos disse a última palavra. Antes das experiências com a força assensorial de certos gases, quem diria que um avião, uma pesada máquina carregando muitos homens, poderia vencer a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso. Não deveria parecer diabólico? Sim. Nos olhos de um vulgo, aquele que se propusesse a transmitir a um século uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos, seria o quê? Um louco. Mas isso faz parte não do sobrenatural, não do maravilhoso, mas da evolução do conhecimento científico. Livro dos Médiuns, capítulo 2. Que ainda continuando nesse mesmo capítulo, fala assim: todo efeito inteligente tem uma causa também inteligente. É o que nós acabamos de ver sobre o avião, sobre a tecnologia, a internet e tudo. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter sua causa na matéria, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que resultou de várias experiências, devia ser independente deles. E desde que não se via o que se reproduzia, era tratado como invisível, ao qual se deu o nome de espírito, que não é mais do que a alma dos que viveram. Viveram no corpo, na terra, e aos quais a morte despojou do seu corpo, do seu envoltório grosseiro, que é visível. Olha aqui, você não está me vendo, mas não está me vendo o meu pensamento, eles não estão vendo o meu pensamento. Expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à mais simples expressão. Constatada a existência dos seres invisíveis, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Esta ação é inteligente, porque ao morrer,
se perde apenas o corpo. Conserva a inteligência que constitui a sua própria existência, a nossa inteligência. Esta, sim, é a chave de todos os fenômenos considerados erroneamente como sobrenaturais. A existência dos espíritos não decorre, pois, de um sistema preconcebido, de uma hipótese imaginada para explicar os fatos, mas é resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma, é negar os seus atributos. Livro dos Médiuns, capítulo 2. Com relação às ideias materialistas, tratadas nesse mesmo ponto, no Livro dos Médiuns, capítulo 2, né? Aí diz o seguinte, que aos olhos daqueles que veem a matéria, a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis materiais se torna maravilhoso ou sobrenatural, né? E o maravilhoso, o sobrenatural, sempre foi sinônimo de superstição, sempre. Dessa maneira, a religião que se funda na existência de um princípio material é uma pura superstição. Eles não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem baixinho. E pensam salvar as aparências ao conceder que é necessária uma religião para o povo e para tornar as crianças acomodadas, educadas. Ora, de duas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro, ou ele é falso. Se é verdadeiro, o é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. A ideia materialista. Os que atacam o espiritismo, em nome do maravilhoso, se apoiam, portanto, no princípio materialista, que diz o seguinte, negando todo o efeito de origem extramaterial, negam, consequentemente, a existência da alma. É lógico, o pensamento assim. Sondai o futuro do seu pensamento, a nossa vida futura. Prescutai o sentido das suas palavras e encontreis quase sempre esse princípio, que se não se mostra categoricamente formulado, transparece sob a capa de uma pretensa filosofia moral, mesmo disfarçada. Rejeitando como maravilhoso tudo quanto decorre da existência da alma, eles são, portanto, consequentes consigo mesmo. Não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Daí o preconceito que os impede de julgar com lisura, com isenção, o espiritismo. Pois parte da negação de tudo que não seja material, parte de tudo que não seja material. Não é? O maravilhoso e absurdo. Isso aqui é um trecho ainda do Livro dos Médiuns, no capítulo 2. Diz que o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. Isto é para eles um julgamento inapelável. Creem apresentar um argumento sem resposta, quando após algumas pesquisas sobre, por exemplo, os Camisardes, das Cévenes, ou as religiões de Loudun, chegam a descobertas evidentes de trapaças que ninguém contesta. O espiritismo não é mais responsável
por essas extravagâncias que se possam cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência. Por quem? Pelos que abusam, pela ignorância, pelos excessos do fanatismo. Com relação à superstição, o Livro dos Médiuns, no capítulo 2, diz o seguinte: o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Não. Longe disso. Ele demonstra a impossibilidade de muitos deles e também o ridículo de algumas crenças que constitui, propriamente falando, a própria, sendo repetitivo, superstição. É verdade que entre os fatos por ele admitidos, há coisas que para os incrédulos são inegavelmente partindo do maravilhoso. O que vale dizer da superstição. Que seja, portanto, pelo menos que limitem a eles essa discussão. Por relação aos outros, nada tem que dizer e pregarão aonde? Vão pregar no deserto. Criticando o que o próprio Espiritismo refuta, demonstram ignorar o assunto que estão argumentando e fazem a argumentação de maneira completamente vã, em vão. O julgamento do seu fundamento. Que se julgue diante disso o grau de conhecimento e o valor da opinião que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, sem nenhuma veracidade, como distração ou como passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não dispõe de tempo necessário para fazer um sério estudo. Que seja, mas nada os obriga a fazer isso. E quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se pode falar dela. E menos ainda, não se pode julgar, para que você não se torne uma pessoa leviana. Ora, quanto mais elevada é a posição que se ocupe na ciência, menos desculpável será tratar-se levianamente um assunto que não se conhece. Também consta no Livro dos Médiuns, no capítulo 2. Resumimos nossa própria opinião nas seguintes proposições. 1. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. 2. Decorrente de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso, nada têm de sobrenatural. 3. Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao lhe determinar a causa, o Espiritismo, essa ciência maravilhosa, essa doutrina maravilhosa, os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos citados e os coloca entre as crenças da superstição. 5. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças ditas populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza, não é não? Está no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Nós cremos, nós que somos espíritas, porque entendemos.
Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas, precisamente porque parecem escapar às leis comuns, não é? E não podem ser explicadas. Mas se for dado uma base racional, a dúvida cessa. É o que a doutrina dos Espíritos explica tudo. Assim vemos todos os dias pessoas que não precisaram de nenhum fato, não viram nenhuma mesa mover-se, nenhum médio escrever, é que se tornaram tão convictas como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Cremos porque não entendemos. Só se devêssemos crer no que vemos, com os nossos próprios olhos, nossas convicções seriam apenas reduzidas a bem pouca coisa, não é? Se devêssemos crer apenas no que os nossos olhos nos mostram. Seria muito reduzida as nossas convicções. Seriam. Livro dos Médiuns, capítulo 2. E para conclusão, para terminar, a ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Eis porque antigamente os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. Era como se acreditava que toda a ciência sobre-humana era diabólica. E o que aconteceu com eles? Eram queimados na fogueira. Hoje, que estamos mais civilizados, muitos, infelizmente, são enviados para os hospícios. Não são mais queimados, são taxados de loucos. Que o homem realmente morto, como dissemos no início, seja ressuscitado por uma intervenção divina, e teremos um verdadeiro milagre, porque esse vai de encontro à lei da natureza. Mas, olha o que a doutrina dos Espíritos nos explica. Se esse homem tem apenas a aparência da morte, conservando ainda um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo para as pessoas esclarecidas, isso é um fenômeno natural. Consta do Livro dos Médiuns, no capítulo 2. Obrigado pela atenção. Vamos estudar, vamos ler. Basicamente, o nosso trabalho foi em cima do Livro dos Médiuns, capítulo 2. Não é? Busque, pesquise, estude, para que possamos aprender mais. Que Jesus nos abençoe, nosso Mestre. Muita paz para todos nós. Obrigado mais uma vez.